Bem, para concluir as funções químicas, temos os ácidos carboxílicos, que diferem um pouquinho dos grupamentos que nós vimos que tem a carbonila. Então, esse grupamento tem aquela carbonila, mas a ele está ligado também uma hidroxila. O ácido fórmico, novamente, fórmico, lembra lá da destilação das formiguinhas lá que comentei acho que na primeira aula sobre a apresentação da disciplina de orgânica. Então, esse ácido fórmico é, na verdade, o ácido metanóico. Os ácidos carboxílicos, eles apresentam a palavra ácido. Tá feio pra caramba a minha letra aqui, né? A palavra ácido na sua composição, tá? Então, o ácido fórmico é nome usual também, novamente, ele nos incomodando, né? Nomes usuais, mas o nome IUPAC dele é ácido metanóico. Então, obviamente, ele só tem um átomo de carbono, carbono carbonílico, um átomo, o prefixo met, e óico, olha esse metano, né? E óico é o que define também, assim como o prefixo ácido, o conjunto dos ácidos carboxílicos. Então, tanto o ácido fórmico, o que a sua polimerização aí leva à formação das fórmicas, né? Daquele revestimento para móveis mais simples, quanto o ácido acético, que é um dos mais conhecidos aí, o ácido etanóico, eles são ácidos que contêm essa carbonila em conjunção aí com a hidroxila. Me perdoe, eu tive que fazer uma leve pausa aqui e retomando da onde eu estava falando. Então, o ácido acético, esse é mais conhecido, né? O ácido que é presente no vinagre, e novamente aquela nomenclatura usual está sendo apresentada aqui, quando a nomenclatura IUPAC estabelece que o nome dele é ácido etanóico. Perfeito. Notem que a estrutura do ácido carboxílico, a nomeação, ele usa a estrutura do carbono que está presente ali também, né? Daquele carbono carbonílico. Então, eu vou desenhar ele aqui para ficar bem legal. Aqui e uma dupla para cá. Ok. Deixando maior aqui. Então, o ácido etanóico, ele é o ácido carboxílico que contém dois átomos de carbono em sua estrutura. O carbono carbonílico, e o segundo que faz parte da cadeia carbonílica. Notem que você tem uma dupla ligação com o oxigênio e uma simples ligação com um segundo oxigênio. Notem que essa estrutura aqui fica trigonal, planar, ou seja, eu posso circunscrever essa estrutura em um triângulo, né? Diferente do metano. Metano aqui, aqui, Opa, coloquei água. O metano não. O metano tem uma estrutura pode ser circunscrito numa pirâmide de base triangular. O ácido acético aqui, o ácido metanóico, ele é plano. Essa planaridade é decorrência de um efeito quântico que surge aqui
A ligação química em si é um efeito quântico, um efeito que surge através do confinamento do elétron em uma pequena região do espaço, e aí esse elétron começa a apresentar algumas características físicas que não são descritas pela física clássica. Mas isso é avançado, não precisamos nos preocupar. Mas o que a gente vai se preocupar é que, em verdade, esse hidrogênio aqui que eu afastei um pouquinho da estrutura, eu virei a estrutura aqui para facilitar as coisas. Esse hidrogênio, na verdade, ele deve estar, na verdade, numa região mais próxima, ou, na verdade, entre esses dois átomos de oxigênio. Por quê? Porque, na verdade, essa ligação entre hidrogênio e oxigênio, ela pode ser vista tanto dessa maneira, como dessa maneira, onde o hidrogênio está mais próximo do outro oxigênio. Na verdade, ele vai estar no meio desses dois oxigênios, a uma distância igual de ambos os oxigênios. Ele vai ser mantido através de uma estrutura de ressonância, que é essa propriedade, uma das propriedades quânticas aí que as ligações químicas apresentam. Então, esse hidrogênio em específico, ele é um pouco mais lábil que os outros hidrogênios da estrutura aqui, né? E eu não vou desenhar aqui novamente para não gastar muito tempo, mas tanto esse hidrogênio é mais lábil, ele é mais ácido, ou seja, ele tem a maior capacidade em deixar essa estrutura, quanto também nós vamos ver que o carbono carbonílico ele apresenta propriedades químicas distintas. Ele é um grupamento que sofre reações químicas de uma maneira muito fácil. Bem, mas aqui ainda estamos na nomenclatura. Então, a nomenclatura eu já apresentei desse composto, né? Então, aqui tem os exemplos: ácido metanóico, etanóico, butanóico. Tem algumas exceções, aliás, alguns exemplos que são um pouquinho distintos do que a gente já viu, como esse caso do etano dioico, que é, na verdade, quase um dímero aliás, não pode ser considerado um dímero por causa que há uma ligação covalente aqui, né? Mas ele é uma estrutura que apresenta dois ácidos carboxílicos. Então, na estrutura de uma cadeia alquílica que tem dois átomos de carbono. Em cada extremidade há um ácido carboxílico, ou seja, a estrutura desse composto é isso daqui. Existem algumas, então, ácido hexano-dioico, isso aí vai resultar também nos anidridos acéticos, por exemplo. O anidrido acético é um exemplo claro, mas isso daqui é mais uma situação de excentricidade que esse composto pode ter. Novamente, aqui tem um claro exemplo e aqui também, né, de quando eu tenho mais de uma função química no mesmo composto, né? Então eu tenho um alceno e um ácido carboxílico, ou um alcino e um ácido carboxílico. Então notem que o ácido carboxílico, ele hierarquicamente ele está numa situação maior do que os alcenos e os alcinos. Ele tem uma reatividade maior, é algo que eu estou adiantando para vocês. Eu ainda tenho que compilar aquela tabela sobre reatividade dos compostos,
mas, como eu tinha falado no vídeo passado, existem alguns compostos que podem apresentar mais de uma função química, e aí algumas estruturas são hierarquicamente preferíveis na nomeação IUPAC do que outros. Eu vou avançar aqui para não fazer um vídeo muito longo. Por fim, nós temos as aminas, e olha que como a gente já tem isso no nosso cotidiano, né? Eu acabei de falar sobre o ácido carboxílico. E agora eu vou falar sobre a amina, uma amina, que na verdade é a função química que se caracteriza pela existência aí de um grupamento NH2, NH ou N na estrutura. Existe também a possibilidade da estrutura ter um ácido carboxílico e uma amina ligado a esse ácido carboxílico. E, como eu falei ali, pode ter um NH2, o NH e um substituinte qualquer, vou imaginar aqui uma metila, ou também até eu substituir o outro hidrogênio da amina por um outro grupamento. Esse composto aqui, se não me engano, é a metilamina, né? Então, um aminoácido, ou a alanina, deixa eu dar uma conferida aqui. Ops, cometi um pequeno engano aqui, tem um carbono antes, mas a amina fica aqui na extremidade. Mas quando eu tenho essa cadeia com uma metila, aí eu coletei aqui uma tábua de grupamentos, né? Eu tenho essa primeira estrutura aqui, ó, a alanina, o grupamento, ou seja, o composto que tem um ácido carboxílico, uma amina, e eles estão ligados a um carbono saturado, e esse carbono saturado tem um grupamento metila, e aí isso nos fornece o primeiro aminoácido, o aminoácido mais simples. Se eu substituir essa metila por outros grupamentos, vou colocar aqui de maneira sistemática R, ou seja, R pode ser qualquer coisa, uma metila, uma hidroxila, uma etila, uma propila, uma isopropila, eu tenho diferentes aminoácidos. Aqui eu tenho uma isopropila, uma sec-butila, tem alguns grupamentos maiores, né? Uma fenilalanina, a tirosina. Então, grupamentos R distintos fornecem, obviamente, estruturas diferentes, mas estruturas de aminoácidos diferentes. E aminoácidos são os building blocks, né? Os blocos fundamentais aí para organização de polímeros, biopolímeros, né, que são chamados proteínas. Também alguns deles vão formar estruturas de tecido, mas a maioria só a parte de proteínas, e bem como a polimerização de algumas delas nos levam a efeitos bem interessantes, como é o caso da polimerização do DNA, né? Então, uma longa cadeia peptídica que forma polímero ali com as pentoses, as fosfatos, e que se organizam de uma maneira a gerar a informação para o nosso corpo de quais proteínas devem ser sintetizadas, quais devem ser produzidas, enfim. Então, é a base da vida, os aminoácidos, ou seja, grupamentos que tenham ácido carboxílico e uma amina. Então, essas aminas são grupamentos que são na verdade amônias substituídas, né? Você pode imaginar dessa forma. Então, o que é a amônia? O NH3. Substituindo um desses
hidrogênios por um grupamento metílico qualquer, eu tenho a amina mais simples, a metilamina. Eu posso fazer isso em todos os outros átomos aqui, ó, dimetilamina, trimetilamina. Ou também eu posso manter uma cadeia alquílica que seja maior, a etilamina, e aí eu posso também fazer substituições de quaisquer tamanhos aqui nesses outros hidrogênios. Elas não precisam ser espelhadas ali, só fiz de maneira a facilitar, ou não necessariamente precisa ter duas substituições. Então existem aminas que são monossubstituídas, que é o caso de quando eu tenho uma única cadeia alquílica. Então isso daqui é uma amina monossubstituída. Eu posso ter uma amina que seja dissubstituída, que seria esse caso aqui, ou uma amina trissubstituída, tá bom? Isso juntamente a ideia de aminas primárias, secundárias e terciárias. Algumas aminas têm nomes usuais, né? Como a anilina, que é a fenilamina. Esses nomes aqui eu já não conseguiria falar o nomeação e o PAC de cabeça, mas nomes usuais vocês conhecem, né? A adrenalina, que é um hormônio, a cafeína, um estimulante, a morfina, um sedativo. Todas elas são aminas. Algumas aminas podem ser cíclicas e outras podem ser alifáticas. Então, a nomenclatura delas é bem simples, né? Você somente caracteriza a cadeia alquílica da qual contém a amina, e uma vez que você tem a noção do tamanho dessa cadeia, você adiciona à cadeia principal o nome amina. Então, uma cadeia com 4 carbonos é a butanamina. Assim como eu falei da metanamina e tranamina, é bem trivial. Então, senhores e senhoritas, fica encerrado esse conteúdo de nomenclatura, que é uma coisa um pouquinho básica. E aí, agora, daqui para frente, nós vamos estudar alguns efeitos e vamos tentar perceber alguns fenômenos químicos que acontecem com esses grupamentos. Essa parte de nomenclatura foi simplesmente para conseguir caracterizar, para a gente criar um glossário, né, em comum aí, para que quando eu falar metilamina ou ácido metanóico, você saiba do que eu estou falando. E assim nós conseguimos nos entender, e com isso a gente vai conseguir avançar sobre esse conteúdo, que é estudar a reatividade desses compostos, como que eles reagem quimicamente. Então esse conteúdo eu continuo aí na próxima semana, tá bom? Em breve eu pretendo mandar uma lista de exercícios para vocês treinarem, ou pelo menos tentar achar algum programa, algum site para justamente treinar essa parte de nomenclatura. Mas isso no decorrer da próxima semana eu envio, ok? Então tenham um bom final de semana e se cuidem. Até mais.